Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Bem-vinda, bem-vindo ao nosso encontro com a palavra lâmpada para os nossos pés. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Feliz Páscoa! Com alegria, novamente nos encontramos para falar da palavra de Deus. Neste segundo domingo da Páscoa, é a palavra a centralidade que ajuda-nos a compreender o mistério da ressurreição. Evangelho de João, capítulo 20, versos 19 a 31. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então, os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: "Vimos o Senhor." Mas Tomé disse-lhes: "Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto." Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Amém. Irmãs e irmãos, este Evangelho, bem no clima intenso da Páscoa, nos coloca diante dos elementos que já vimos na Vigília Pascal e no Domingo de Páscoa, e acrescenta mais fortemente os elementos que devem compor e constituir a vida da Igreja. Poderíamos fazer um resumo assim: a partir do mistério da ressurreição, fica a Igreja na figura dos apóstolos, o testemunho dos apóstolos, fica o escrito, o Evangelho, a palavra de Deus, a Igreja na figura dos apóstolos, a Escritura, especialmente a Boa Nova do Evangelho, e um terceiro elemento, a reunião da Igreja, a Igreja que se reúne. Um quarto elemento, o domingo, dia do Senhor, 8 dias depois, no primeiro dia da semana, 8 dias depois, o domingo, o dia do Senhor. Ao redor destes 4 elementos, a Igreja, na figura dos apóstolos, a Escritura, a reunião da comunidade e o domingo, o dia do Senhor,
o Evangelho é como que a possibilidade que nós temos de tirar o véu e contemplar a presença do Cristo ressuscitado nestas realidades concretas. Podemos perguntar que característica tem o homem e a mulher que vive a fé cristã tendo como referência a Santa Igreja, a Sagrada Escritura, o domingo, dia do Senhor, e a reunião da comunidade, especialmente para celebrar a Eucaristia. Que característica tem quem vive assim? A paz esteja convosco. O homem e a mulher cristãos devemos ser homens e mulheres da paz. Depois, Jesus mostra as mãos e o lado, e os discípulos se alegram. Ser discípulo do Senhor é ser homem e mulher da paz e da alegria. Pela segunda vez o Senhor deseja a paz e envia os apóstolos. A paz, a alegria, o envio em missão. A quarta característica ou o quarto selo do homem e da mulher cristãos, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. 4 características, o Espírito Santo. A quinta característica: a quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. Paz, alegria, envio e missão, o Espírito Santo, o perdão. São os elementos místicos, espirituais, que devem compor e constituir a vida daqueles que vivem a igreja, ou na igreja, que tem a Sagrada Escritura como fonte, que guarda o domingo, dia do Senhor, e que se reúnem para celebrar a Eucaristia em comunidade. Assim, nós temos, poderíamos dizer 4 mais os 5, 9 características que nos envolvem. Dessas nove características, nós vemos a insistência do Senhor ao manifestar-se. 8 dias depois, os discípulos reúnem-se, mas durante a semana teve uma experiência terrível. Encontraram Tomé, que não estava com eles. Contaram-lhe: vimos o Senhor. E Tomé traz também as características da mulher e do homem que não são, embora se chamem de cristãos e de católicos, não são autênticos discípulos e discípulas do Senhor. Não estava com os apóstolos, não participou da reunião, não acredita no testemunho da igreja. Tomé diz: se eu não vir a marca dos pregos, se eu não puser o dedo na marca dos pregos e a mão do lado, no seu lado, não acreditarei. Se tem características que autenticam o discípulo, tem também características que autenticam o falso ou o frágil discípulo. Não se reunir com a igreja, não ter a palavra, não acreditar no testemunho da igreja e ainda querer ter uma fé de experimento, fé de ciência, fé de toque e de manipulação das coisas sagradas. Mas 8 dias depois, novamente encontravam-se os discípulos reunidos. Portas fechadas. Lá no início do Evangelho falou, e novamente aqui no versículo 26 diz: estando com as portas fechadas, com medo dos judeus, mais 2 selos do discípulo fraco, ou do discípulo que não é autêntico: o medo e a porta fechada. Homem e mulher de Cristo não é homem e mulher do medo e da porta fechada. O envio em missão supõe enfrentar o medo e abrir as portas da igreja, as portas da casa, as portas do coração, as portas da missão. Jesus põe-se no meio deles 8 dias depois e diz: a paz esteja convosco. Pela terceira vez, neste texto do Evangelho, a insistência da paz.
não é que muda lá fora, não é que acabam as ameaças, não é que o discípulo e a discípula do Senhor, não existe nenhuma situação lá fora que possa ameaçá-lo. Não, lá fora não mudou. O que mudou? Aqui, mudou os pés do discípulo e da discípula que vão em missão. A paz é uma experiência codificada, sedimentada na intimidade daquele que encontra o Senhor, daquele que recebe o sopro do Espírito, daquele que vai dizer ao que lhe dá uma bofetada numa face e oferece também a outra. Se toma o manto, dá-lhe também a túnica. Amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. O discípulo do Senhor não é aquele que não tem problema, que não tem inimigo, que não tem ameaça. Tem, mas tem um modo diferente e novo de enfrentá-los. Tomé professa: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe dá uma bronca carinhosa e misericordiosa: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Assim, nós continuamos o tempo pascal, com os olhos fixos no Senhor, com os olhos fixos no ressuscitado, que agora se faz presente em nossa vida, como termina o texto. E Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas esses foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que crendo tenhais a vida em seu nome. A vida no nome do Senhor. A Escritura, autêntica prova e testemunho do amor do ressuscitado por nós. Feliz Páscoa, bom domingo, semana abençoada para você.